Olá, estamos então retomando nossas aulas de Processo Penal 2, especificamente falando do Tribunal do Júri. Nós já vimos na última aula a primeira fase do rito do júri, chamada de Iudicium Accusationis. Vamos ver agora a segunda fase do rito do júri, como vocês veem na tela, chamada de Iudicium Causae. É a fase em que o júri caminha para ser, o rito caminha para ser julgado pelo povo, propriamente dito, né? Então vamos iniciar essa análise a partir daquele tema que nós finalizamos na aula passada. Se vocês estão recordados da aula passada, nós dissemos que ao final da primeira fase o juiz tem 4 possibilidades decisórias. Ele pode pronunciar o réu, impronunciar o réu, desclassificar o crime para outro que não seja de competência do júri ou absolver sumariamente. Vamos ter que partir da ideia de que ele pronunciou, né? Como vocês se recordam, a pronúncia é uma decisão de admissibilidade de acusação que encaminha o réu para julgamento em plenário do Tribunal do Júri. Analisados materialidade, indícios mínimos de autoria, o juiz pronuncia o réu. Nós tivemos uma mudança bastante significativa no rito do júri em 2008. O próximo passo no rito, depois da pronúncia, na lei velha, era a elaboração de um documento chamado libelo crime acusatório, que era uma peça processual toda cheia de regras. A promotora que fazia essa peça, ela deveria ser feita uma peça desmembrada, um libelo para cada réu. Esse libelo tinha que ser feito de forma articulada, o promotor teria que estabelecer as teses acusatórias de maneira articulada, sem poder fugir do conteúdo da pronúncia. O nome do réu A não podia constar do libelo do réu B, enfim, ele era uma grande fonte de nulidades. O legislador acabou com o libelo, nós não temos mais essa peça processual. O que nós temos no lugar agora é uma petição simples, né? Uma petição simples dentro de 5 dias. Primeiro o Ministério Público, sempre o Ministério Público fala antes da defesa, por estabelecer o contraditório e ampla defesa, né? Então uma petição simples para 3 finalidades básicas. Arrolar testemunhas para depor em plenário, e aqui é importante destacar a quantidade. Nós vimos no rito, na aula anterior, que o rito na primeira fase permite que eu arrole 8 testemunhas por fato. Na segunda fase, para as testemunhas que vão ser ouvidas em plenário, na presença dos jurados, o máximo é de 5. 5 testemunhas por fato. Essa ideia de que é por fato, ela não está explicitada na lei, mas é uma construção jurisprudencial consolidada. Então nós temos um entendimento de que é possível sim arrolar 5 testemunhas para cada fato que seja imputado ao réu. E de novo vai aquela lembrança que testemunha aqui é a pessoa que presta o compromisso legal de dizer a verdade. Bom, um detalhezinho também bastante importante, previsto lá no artigo 461 do Código de Processo Penal, é essa questão da imprescindibilidade, a forma de arrolar a testemunha. Eu posso arrolar a testemunha sem dizer nada, só estou arrolando as testemunhas para serem ouvidas em plenário, ou posso dizer que estou arrolando essas testemunhas em caráter de imprescindibilidade. Qual é a diferença? A diferença é que se chegar no dia do júri e a testemunha foi arrolada em caráter de imprescindibilidade, foi intimada e não compareceu no dia do júri, nós teremos que ou adiar o júri ou buscar essa testemunha onde ela esteja para trazê-la para depor naquele momento, porque o júri não deve acontecer sem que ela preste o depoimento. Agora, se eu não arrolei em caráter de imprescindibilidade, a testemunha foi intimada e não veio, o júri sai do mesmo jeito, sem a necessidade de ir atrás, sem a necessidade de se remarcar. Então esse é um detalhe que passa às vezes até desapercebido. A gente vê muitos casos em recursos até da defesa questionando, mas eu arrolei testemunha, não foi ouvida, tal. Bom, arrolou como? Indicou que era em caráter de imprescindibilidade? Essa é a palavrinha-chave, né? Então, quer que a testemunha seja ouvida de qualquer jeito, diga na petição, nesta petição aqui, que está arrolando a testemunha em caráter de imprescindibilidade. Também tem um detalhe, se ela foi arrolada em caráter de imprescindibilidade, mas não foi localizada, o júri sai do mesmo jeito. Então ela tem que ser arrolada em caráter de imprescindibilidade, ser intimada, localizada e intimada e não comparecer. Aí sim, ou eu vou buscar, se for possível, ou eu adio o júri, se não for possível trazê-la naquele momento para plenário, ok? Também serve para juntar documentos, eventualmente, né? E requerer diligências caso seja necessário. O mais comum é que fique aqui na questão das testemunhas para serem arroladas em plenário. A gente pode também discutir uma coisa que não é exatamente dogmática, assim, né? Em termos de júri, acho que é interessante a gente abordar algumas questões mais práticas
que às vezes não estão nos manuais. Por exemplo, é conveniente ouvir testemunhas em plenário do tribunal do júri? Essa é uma questão delicada e que tem que ser pensada e bem pensada no curso da primeira fase. Normalmente as testemunhas já prestaram um primeiro depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório, ampla defesa, judicializado, mas sem a presença do jurado. Aquele depoimento hoje, normalmente, ele é gravado em áudio e vídeo. É naquele momento que você, parte, Ministério Público ou Defesa, deve sentir a testemunha no sentido de verificar se ela estaria confortável para depor em plenário ou não. O que acaba acontecendo no rito do júri? Por ele ser um rito muito pomposo, formal, né, com uma estrutura toda que acaba intimidando as pessoas, mesmo as testemunhas, elas acabam sofrendo um processo psicológico de intimidação pelo ambiente, pelo formalismo, né, por estar ali com uma responsabilidade de dizer o que sabe, do que viu, enfim. E aí tem pessoas que se desempenham bem nesse ambiente e tem pessoas que travam. Tem pessoas que se esquecem, tem pessoas que desdizem o que disseram antes, enfim, gente falando em memória, enfim, você tem todo um jogo aqui de ampla probabilidade do discurso mudar. Então, se o depoimento ele foi bom para você na tua tese, na primeira fase do rito do júri, e a testemunha já era uma testemunha um tanto quanto titubeante no sentido de olhar para os lados e ficar receosa de falar ali no ambiente de 20 metros quadrados, onde não tem povo, onde só tem o juiz, o promotor, o advogado, um ambiente bem menor, no júri seguramente ela vai olhar para aquele ambiente, vai olhar para cima, vai dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E é capaz de não lembrar, é capaz de reformular, é capaz de travar, é capaz de estragar a prova. Então acho que a hora certa de definir se é conveniente ou não de rolar uma testemunha é ali, no primeiro momento em que ela depõe na primeira fase do rito do júri. Por outro lado, se ela é uma testemunha firme, é bastante importante que você a role para depor em plenário, porque é evidente que o jurado, ouvindo a testemunha de forma presencial, tem muito mais, dá muito mais credibilidade ao depoimento dela do que simplesmente eu jogar na tela aquilo que foi gravado, ainda que seja em áudio e vídeo, do depoimento da testemunha que já prestou na primeira fase. De qualquer forma, você pode jogar com as duas coisas, até porque você só tem 5 testemunhas que você pode arrolar em plenário e de repente você ouviu 8 em juízo. Então pega as 5 melhores, aquelas que são mais firmes, né? E pode até invocar e mostrar no telão durante os debates orais, né, o depoimento daquela que ficou de fora, que não foi arrolada, até porque o número legal é menor. Tá legal? Então é uma coisa de se pensar em termos de estratégia e o momento acho que é importante de estar atento para saber quem é que vai ser arrolado para depor em plenário é lá na primeira fase. Né? Tem que ter um cuidado também de não, às vezes, arrolar uma pessoa que você nunca foi ouvida, inclusive a defesa, como eu já fiz alguns júris na vida, a gente acaba experimentando algumas coisas. Né? Me lembro de ter feito um júri em que a defesa arrolou a mãe do réu. Não tinha sido ouvida na primeira fase a mãe do réu e acho que chegou na hora desta fase aqui de apresentar uma petição, disse, quem que eu vou arrolar, né? Eu tenho que arrolar pelo menos alguém que fale bem do réu. O réu disse, minha mãe, deve ter sido esse tipo de conversa que tiveram. O fato é que foi arrolado a mãe, na hora de ser ouvida a mãe começou a falar e o advogado perguntou, minha senhora, o que a senhora me diz do seu filho e tal? E a mulher começou a desancar o próprio filho, começou a dizer, olha, eu não sei mais o que fazer com esse rapaz, eu já entreguei nas mãos de Deus, eu larguei nas mãos, agora ou vocês dão jeito nesse guri, ou eu não sei o que vai ser da nossa vida. Esse guri já me aprontou muita coisa, esse guri me incomoda desde pequeno. Enfim, escreveu um rosário de situações contra o próprio filho, a tal ponto do advogado ficar atônito, não saber o que está acontecendo, e enfim, prejudicou demais a defesa ali, aquele tipo de depoimento. Então é importante sempre saber o que vem pela frente para não ser surpreendido. Às vezes você está lá tranquilo, rolei a mãe do réu, né? Então, quem vai falar mal, será que ela vai falar mal dele? Ninguém esperaria, né? Mas no caso acabou acontecendo, a gente viveu essa experiência. Tá legal? Então vamos avançar aqui para algumas questões que são importantes em termos de preparação do julgamento em plenário do Tribunal do Júri. Pode acontecer de ser necessário promover um desaforamento. O desaforamento o que é? Na comarca em que o crime aconteceu, onde o juízo é competente territorialmente, há uma situação tal
que não recomenda que o júri seja ali realizado. Que tipo de situações podem não recomendar? Então está aqui. Uma questão de ordem pública, por exemplo. Né? Uma questão de ordem pública, situação de, enfim, comoção social, de transtornos. Né? Estou me lembrando de um caso grave de um crime que aconteceu no litoral do Paraná, que a população ficou revoltada na época, a população chegou a quebrar toda a estrutura física da casa, da família, dos suspeitos na época, atacaram fogo no prédio, foi uma situação de absoluto descontrole emocional, e fazer o júri naquele local rememorar tudo aquilo, né? Porque normalmente quando você vai ao julgamento a coisa vem toda à tona de novo, né? Talvez não fosse conveniente para assegurar a ordem pública, havia um risco grande de pôr em colapso a ordem pública naquele contexto. Também dúvida sobre a imparcialidade do júri, quer dizer, veio uma notícia de que parece que o júri, alguém andou já conversando com os jurados parece que na sua esmagadora maioria são alinhados a essa ou aquela forma de pensar no caso concreto em relação ao réu. Isso é muito comum em comarcas menores, comarcas às vezes de 20 mil habitantes, todo mundo se conhece, o caso fica notório na cidade, as pessoas comentam, os próprios jurados que foram escolhidos para participar do júri começam a externalizar opiniões, situações do gênero, pode implicar na necessidade de se fazer o desaforamento, que é tirar daquela comarca e levar para uma outra comarca. Segurança pessoal do acusado, pode haver uma ameaça à vida ou à integridade física dele, também é recomendável, né? E, por fim, caso haja um excesso de serviço, em que o processo fique paralisado por mais de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Então isso aqui é bastante importante de observar. A pronúncia, a gente falou já, é a decisão que remete a julgamento em plenário, mas eu posso ter recursos da decisão de pronúncia. É uma decisão interlocutória? Mas ela permite recursos e permite que eu vá discutindo até o Supremo Tribunal Federal, mais de 30 possibilidades recursais na prática, muitas vezes. Então nós temos casos aqui em que já tivemos 9 anos de paralisação no aguardo do julgamento dos recursos da decisão de pronúncia, né, casos famosos até. 9 anos o processo parado, mas parado por quê? Por conta dos recursos que a defesa estava interpondo. Bom, não era então uma situação que envolvia excesso de serviço. Quando transita em julgado lá a decisão de pronúncia, não cabe mais recurso da pronúncia, aí começa a contar um prazo de 6 meses, que tiver relação com excesso de serviço, para permitir a discussão envolvendo o desaforamento do julgamento. E também se nesse percurso de tempo de 6 meses o extrapolamento do prazo se deu em razão da defesa, porque pode acontecer, a defesa ficar requerendo diligências, promovendo discussões entre a pronúncia e o início do júri, você também não terá um excesso de prazo que decorre da inatividade do Estado, e sim para atender o interesse da defesa, e aí não é caso de desaforamento. Tá legal? Então o desaforamento é isso, retirar o júri do local em que ele deveria ser realizado, da competência territorial da comarca, né, e deslocar preferencialmente para a comarca mais próxima. Claro que pode acontecer que também na comarca mais próxima às vezes não tenha condições, e aí você vai às vezes acabar chegando na capital do estado, que aí não teria para onde ir muito, né, porque o júri vai chegar num determinado momento que não tem mais para onde desaforar, e aí tem que se apostar e confiar na expectativa de justiça que o povo possa querer promover. Tá legal? Bom, temos também uma situação, na hora que se instala o tribunal do júri, você tem às vezes vários processos que podem estar para ser pautados, e aí tem uma preferência de julgamento, né, em termos cronológicos. E essa preferência dada pela lei, preferência para quem está preso, meio óbvio, né? A urgência da prisão faz com que eu tenha que dar prioridade para os casos de réus presos. Mas eu posso ter mais de um réu preso, e aí como é que fica? Bom, se eu tenho mais de um réu preso, aquele que está mais tempo na prisão. Então quem está mais tempo na prisão tem prioridade. Bom, e se eu tenho mais de um réu preso e eles estão presos desde o mesmo dia, quer dizer, não há uma diferença de tempo de prisão. Eu vou para um terceiro critério. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Aqueles que tiveram uma decisão de pronúncia prolatada antes. E se tudo for igual, a lei não dá a solução. Talvez o critério possa ser a idade
aí evitar a prescrição, né? Aqueles mais velhos teriam prioridade de julgamento. Enfim, a lei só trata desses critérios aqui, mas pode haver uma situação de absoluta identidade entre todos eles, e aí fica meio livre, entre aspas, aqui a possibilidade de eu estabelecer um novo critério, mas me parece que é bastante razoável pensarmos na idade, a idade como um critério adicional, ok? Bom, como é que as coisas vão se organizando então para que o júri aconteça? É preciso estabelecer quem será o jurado. Como é que isso vai funcionar? Cada juiz, em cada comarca do país, tem uma obrigação de estabelecer, de formular, de publicar a chamada lista geral dos jurados, o que deve acontecer até o dia 10 de outubro de cada ano. Então, a todos os anos, em todas as comarcas do país, todos os juízes fazem publicar a lista geral dos jurados até o dia 10 de outubro. Bom, vamos tirar da onde esses jurados, né? Da onde que nós vamos coletar esses jurados? Se recomenda que a própria lei recomenda que se oficiem a órgãos públicos, a entidades privadas, assistenciais, clubes de serviço, Rotary Club, Lions, enfim, a ideia é que você tenha o campo mais plural possível, né, de pessoas habilitadas para participar do júri. Basta que seja maior de 18 anos, não tem um requisito assim muito alargado em relação aos critérios para ser jurado. Tá? Quantos jurados vão fazer-se constar desta lista geral dos jurados? Depende do tamanho da comarca. Então, comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, a lista vai de 800 nomes a 1.500 nomes para compor essa lista. É possível também, a lei prevê também a possibilidade do juiz ampliar ainda mais, se entender necessário. Em Curitiba, por exemplo, se amplia a lista geral dos jurados, indo muito além de 1.500 jurados. Mas fica a critério do juiz. A lei fala a princípio de 800 a 1.500. Comarcas com mais de 100 mil habitantes e menos de 1 milhão, até 1 milhão, de 300 a 700 jurados. Comarcas de menor população, né, abaixo de 100 mil, de 80 a 400 jurados. Então esse é o número legal, dependendo do tamanho da comarca, para a formação da chamada lista geral dos jurados, que é renovada todos os anos. Caso um jurado já tenha participado de um tribunal do júri no ano anterior, ele não pode participar da nova lista, né? Ele tem que ser excluído da lista. Esta lista também é feita de forma pública, as partes que têm interesse podem participar do momento em que isso é publicizado, e quem não está de acordo com a inclusão do seu nome, ou com a retirada do seu nome, ou com a inclusão de qualquer nome, ou com a retirada de qualquer nome, pode recorrer dessa decisão de inclusão ou de retirada. O recurso é o recurso em sentido estrito, está previsto lá no artigo 581, e com um detalhe, como é um recurso que não está relacionado a um processo específico, né? Porque isso aqui é uma questão mais administrativa, de organização da instalação do Tribunal do Júri, o prazo recursal é de 20 dias para a pessoa se habilitar e recorrer. Tá legal? Então qualquer um que diga, mas esse sujeito aí não podia ser jurado. Eu, qualquer um do povo, posso ir lá recorrer ao juiz dizendo, olha, é melhor retirar o nome desse sujeito da lista. E vou explicar os motivos, enfim, vai haver uma discussão ali. Tá legal? Bom, a instalação do Tribunal do Júri. Eu tenho a lista geral, né? E aí os juízes, a partir do serviço e da quantidade de casos de cada comarca, né, podem resolver instalar o Tribunal do Júri na comarca. Eles podem fazer isso de maneira rotineira ou de maneira esperar que se acumulem alguns casos, e quando se acumulam os casos, agora vou instalar o Tribunal do Júri para os júris deste mês. A instalação do Tribunal do Júri pressupõe o sorteio de 25 jurados que são extraídos daquela chamada lista geral. Então, da lista geral se fará um sorteio de 25 nomes. E é bastante importante gravar essa quantidade de jurados, né? E gravar essa frase que está posta aqui na tela, inclusive para exame da ordem, concursos públicos em geral. A frase qual é? O Tribunal do Júri é composto de um juiz togado, que é o seu presidente, um juiz de carreira, e 25 jurados. Então grava essa frase. Se eu perguntar para vocês, o Tribunal do Júri é composto por quantos jurados? Ele é composto por 25 jurados. A professora, espera um pouquinho, não eram 7? Calma, 7 é o número legal do Conselho de Sentença, a gente vai chegar lá.
Mas, por enquanto, o tribunal do júri ele é instalado na comarca com 25 jurados, certo? Vamos lá, na sequência. O serviço do jurado é obrigatório, não é um serviço em que ele possa dizer ser convocado, mas eu não quero, mas eu não estou afim. Ele é obrigatório. A recusa injustificada à participação implica na possibilidade de impor-se uma multa que pode variar de 1 a 10 salários mínimos, sempre avaliando a condição econômica do jurado, né, mas o juiz impõe essa multa. Tem algumas justificativas que são aceitas para não participar do júri. Se o sujeito invocar, olha, eu não quero participar como jurado porque a minha religião não permite, por exemplo, a minha religião não permite que eu julgue os outros, eu não me sinto à vontade perante o meu Deus, tal, eu não quero participar desse julgamento. Eu invoco uma convicção religiosa, ou também filosófica ou política, como quem diz, eu sou contra a ideia do tribunal do júri. Eu acho que o júri não deveria existir. Eu acho que precisamos repensar filosoficamente essa questão do júri, porque há um embasamento filosófico que conduz o julgamento a partir de uma visão cartesiana de mundo, e eu acho que a filosofia da consciência que impera no tribunal do júri faz com que o júri não seja o melhor modelo, e por isso eu não quero participar. Invocações de natureza religiosa, filosófica ou política são aceitas, porém, tem um detalhe. Se o juiz entender como razoáveis os argumentos, ele pode impor um serviço alternativo ao júri. Isso é para evitar que alguém fique, invocando esse tipo de motivação de forma inconsistente. Então vai funcionar assim, você pode até invocar esses motivos, convicção religiosa, filosófica ou política, mas o juiz vai te atribuir um serviço alternativo ao júri, prestar um serviço à comunidade, algo do gênero, tal. Ok? Algumas pessoas são dispensadas da função de jurados. Eu aglutinei aqui, basicamente, agentes políticos, no Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e também os seus servidores. Então, os servidores também estão dispensados da participação do júri. Mesma coisa vale para os policiais civis e militares. Policiais civis e militares também não podem ser jurados. Maiores de 70 anos, e quem demonstrar justo impedimento. Olha, eu fui convocado por esse júri, mas eu estou com uma viagem marcada para um congresso que vai acontecer, estão aqui as passagens, está tudo comprado, tal. Será que você não me dispensa da participação deste júri? Então, tudo é uma questão de avaliar o caso concreto, de bom senso, e se houver uma justificativa razoável, o juiz pode dispensar aquela pessoa de participar. De qualquer forma, quem for convocado como jurado não pode ter descontado do seu salário um dia de trabalho. Ele é preservado. Quem for jurado terá algumas vantagens em termos de concurso público, em termos de contratação de licitações com órgãos públicos, tal. Então, a função de jurado é considerada uma função nobre, É alguém que está colaborando com a promoção da justiça, alguém do povo, e não obstante ele não receba um salário para isso, ele não deve ter prejuízos em razão disso. Ok? Bom, pode acontecer do júri dever ser adiado por alguma razão. Basicamente, se o promotor não foi para o dia do júri. Imagine que está instalado o júri e o juiz, cadê o promotor? Não veio. O que faz o juiz numa situação como essa? Bom, o júri não pode sair sem a presença do órgão do Ministério Público, não tem como realizar, porque eu preciso dele para fazer debates orais. É uma das causas de nulidade, inclusive, prevista lá no capítulo das nulidades no Código Penal, Processo Penal. Então o júri não sai sem a presença do promotor, e o que sobra para o juiz é adiar o júri e comunicar ao Procurador-Geral de Justiça, à própria Corregedoria do Ministério Público, para que verifiquem o que aconteceu com o promotor. Pode ter uma justificativa, mas se não tiver, ele vai ter que sofrer sanções administrativas, porque ele não pode deixar simplesmente de comparecer. Isso caracteriza a infração administrativa funcional. Seguramente haverá um processo no âmbito do Ministério Público para apurar essa questão. Algo parecido vai acontecer se faltar o advogado. O advogado também não foi para o dia do júri, não encaminhou um novo advogado e o réu está sem advogado. Encaminha-se, comunica-se à OAB a respeito dessa situação e se adia o júri. Só que tem um detalhe: quando o advogado falta e não justifica, ou a justificativa é infundada, o juiz adia o júri, mas convoca a Defensoria Pública para participar do novo julgamento. Então já fica ciente que o próximo júri sai.
senão com um advogado, com a participação da Defensoria Pública, com um lapso de tempo mínimo de 10 dias entre o dia em que foi adiado o júri e o novo júri a ser realizado. A ideia é que na próxima data livre, com no mínimo 10 dias de intervalo, se realize para dar tempo da Defensoria Pública se instruir, e o próximo júri sairá, quer compareça o advogado, quer não compareça, porque a Defensoria Pública estará a postos para assumir a defesa do acusado. Não se adia o júri se faltou o acusado solto. O acusado solto não é obrigado a ir ao júri, né? A gente já falou disso aqui quando, antes de gravar essas aulas, nós tivemos algumas aulas presenciais, né, ao vivo, e lá eu disse para vocês que a autodefesa é renunciável e que não é exigível a presença física do réu no plenário do júri. Ele pode requerer a sua dispensa. Então, se ele está solto e não foi intimado, o importante é que ele tenha sido intimado, né, e não compareceu, o júri não é adiado por conta disso, é uma opção dele, ele não quer estar presente, ele está ciente que o júri vai se realizar. Diferente se ele não foi intimado, bom, aí o júri não pode sair. Mas se ele foi intimado, não compareceu, é porque renunciou ao exercício de autodefesa. Também não se adia o júri se faltar o assistente do Ministério Público, aquele que a vítima ou a família da vítima contratou para estar ao lado do Ministério Público como um assistente. A presença dele não é imprescindível para o julgamento. Se ele foi intimado e não compareceu, o júri não se adia por conta disso. E também se faltou o advogado do querelante. Bom, querelante é a terminologia que se usa para tratar do autor, da vítima autora da ação penal privada. Nós podemos ter querelantes no júri em duas situações. Eu posso ter um crime conexo de ação penal pública, que é o homicídio doloso, e um crime de ação penal privada, vamos imaginar, e aí a ação penal privada depende da presença de um querelante, é uma participação simultânea do Ministério Público e do advogado, nesse caso, ou eu posso ter uma ação penal privada subsidiária da pública, né? Aquela que a vítima querelante contrata um advogado, diante da inércia do Ministério Público, ele propõe a ação penal privada no lugar da ação penal pública. Então, se o advogado do querelante não compareceu, o que acontece? O Ministério Público assume a titularidade, se for ação penal privada subsidiária, e se for ação penal privada um crime conexo com uma ação penal pública, se equivaleria ao desinteresse, a quase a renúncia que extinguiria a punibilidade. Então o júri não é adiado por estes motivos aqui. Muito bem. Julgamento em plenário do Tribunal do Júri, vai iniciar o julgamento em plenário do Tribunal do Júri. Nós teremos uma chamada nominal de 25 jurados, aqueles que foram sorteados para compor o Tribunal do Júri. A ideia é que todos eles estejam presentes no plenário do Tribunal do Júri naquele momento. Então o juiz faz a chamada nominal. Fulano, tá aí? Tá. Fulano, tal. Fulano, não veio. Bom, então separa. Você não veio, a gente já viu. Pode implicar numa multa, ou dependendo de ter uma justificativa ou não, enfim, o juiz vai avaliar de acordo com aqueles critérios que nós já vimos. Mas ele faz essa chamada nominal porque devem estar presentes na plateia, no início do julgamento, no mínimo 15 jurados. Dos 25, no mínimo 15. Para que o júri aconteça. Se tiver menos que 15, o júri não pode se realizar. Se tiver menos que 15, eu tenho que dissolver o júri, convocar uma nova data, fazer um novo sorteio, convocar suplentes, enfim, estabelecer sanções para aqueles que faltaram, tal, mas eu vou ter que adiar. O júri não sai com 14 ou menos jurados presentes no plenário. No mínimo 15, que é o dobro de 7 mais 1, certo? Então vamos guardando esses números, aí são importantes, tá? E cuidado para não fazer confusão, né? 25 jurados compõem o Tribunal do Júri. 15 é o número mínimo de jurados que devem estar presentes para que o júri aconteça. E 7 serão aqueles que comporão o conselho de sentença, né? Então 25 jurados compõem o júri, 15 é o mínimo para iniciar, 7 jurados é o número legal para compor o conselho de sentença. No sorteio desses 7 jurados que vão compor o conselho de sentença, valem aqui todas as regras de impedimento, suspeição, incompatibilidade dos artigos 252, 253 e 254 do Código de Processo Penal, que servem para o juiz togado e servem também para o jurado.
Então não podem participar do júri, né, jurados que tiverem algum interesse na causa, que forem amigos íntimos de uma das partes, marido e mulher, no mesmo conselho de sentença não pode, se isso acontecer, quem foi sorteado primeiro fica, o outro é dispensado. Então você tem regras de impedimento, de incompatibilidade e de suspeição. Também é possível que as partes, defesa e Ministério Público, na hora do sorteio, recusem o jurado sorteado sem justificar o motivo, até o máximo de 3. Então, cada parte pode recusar até 3 jurados sem justificar o motivo. Por que fariam isso? Aqui vai toda uma questão lateral que envolve a questão do julgamento popular, né? Muito senso comum tem envolvido aqui na questão do júri, os discursos machistas, essas questões todas estão presentes, não tem como evitar isso. Então, por exemplo, num júri, num feminicídio, né? Um sujeito que matou a mulher em razão da sua condição de ser mulher. Para o Ministério Público, seria melhor um júri, um conselho de sentença composto por mais homens ou mais mulheres? Se o Ministério Público quer condenar aquele homem que matou a mulher em razão de sua condição, numa leitura machista mesmo, infelizmente, não tem como fugir um pouco disso, né, da sociedade, não que eu concorde, mas o modo de pensar da população muitas vezes é nesses termos, né? É melhor um júri composto por mais mulheres, porque elas se colocam no lugar da vítima, né, e ali tendem a ter um olhar ajustado ao modo de fazer a acusação por parte do Ministério Público. A situação inversa vale para a defesa. Para a defesa, talvez seja melhor um júri composto por mais homens. Não que seja matemático, o fato de ser homem vai absolver, o fato de ser mulher vai condenar. Não é evidente que não é uma coisa assim liga a outra, mas em termos de como é que eu vou compor o júri, às vezes é interessante você estar pensando nesses detalhes também. Outra coisa é que é importante sempre conhecer quem são esses jurados, né? Hoje nós temos ferramentas tecnológicas que ajudam bastante nessa questão. Você pode investigar a vida de cada jurado em redes sociais, as pessoas muitas vezes abrem a sua vida, né? Explicitam o seu modo de pensar, né? Vamos imaginar que eu tenho um jurado sorteado que vá lá nas suas redes sociais e ele esteja postando coisas do gênero bandido bom é bandido morto, né? Cadeia para essa gente, coisas assim. Bom, a defesa, ciente disso, na hora que esse jurado for sorteado, a defesa vai dizer, olha, infelizmente eu não vou aceitar esse jurado. Não precisa nem dizer porquê, né? Se ela fez o serviço de casa, o dever de casa, ela vai ter esses dados todos lá e vai saber quem tem um perfil assim ou assado, quem é melhor para ajustar o modo de pensar a sua tese. Também é interessante observar alguns detalhes práticos, tá? Porque eu já vi situações na prática, o júri tem essas coisas, tem que estar atento, na hora que o jurado levanta, ele foi sorteado, ele está lá no plenário, né? Ele levanta para vir caminhando para sentar no seu lugar. Quando ele está vindo, o advogado diz, excelência, eu recuso o jurado. A palavra, às vezes, tem que ser bem mensurada. Porque aconteceu nesse júri que eu acabei participando, do advogado falar exatamente o que eu disse aqui. Eu recuso o jurado. O jurado que estava já de pé e vindo, olha para o advogado e começa a bater boca com ele, dizendo, como assim me recusa? Como assim me recusa? O que você tem contra mim? O que você está pensando? E o advogado, não, veja bem, e aí fica uma situação de bate-boca já no começo, no nascedouro do júri, na hora de escolher o conselho de sentença e todo mundo olhando para aquilo, né? Já começou mal. O júri tem essas coisas, fica antipático, gerou antipatia. Para você reverter isso no curso do júri é difícil. Então, às vezes é interessante usar, eu aprendi naquele júri, na verdade, usar palavras mais amenas, né? O jurado foi sorteado, ele levantou, você se dirige a ele e diz, olha, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do jurado, a presença aqui, mas por questões de estrutura do caso, eu acabo dispensando a presença do jurado. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa contar com a presença dele, agradecendo. Então, mais uma vez, eu dispenso aí a presença do jurado. Você ameniza do que fala assim, recuso, porque recuso dá a impressão de que está afrontando, né? E o povo às vezes pode ler isso de maneira afrontosa realmente e gerar esse tipo de embate que aconteceu no caso verídico. Então, são detalhes, né, que às vezes não estão nos manuais, e que você vai aprendendo na prática essas coisas todas, mas acho que são importantes que você fique atento, que vá enfim, se familiarizando com essa questão de que o júri não é apenas a dogmática, que ele tem todo um mise-en-scène, né? Ele tem todo
uma teatralidade que está envolvida aqui, que é importante que você esteja atento. A gente vai encerrar essa segunda aula aqui, para que daí na próxima aula, já na sequência, a gente possa trabalhar com as questões que envolvem os debates orais e o julgamento propriamente dito na chamada sala secreta. Por hoje é isso, então. Nos encontramos no na nossa próxima aula. Um abraço.